Em tempos em que a verdade incomoda e a coragem assusta, existe uma voz que se recusa a ser dobrada, uma voz que se levanta mesmo quando tudo conspira contra. Nicolas Ferreira se emocionou, e o motivo vai calar quem insiste em ignorar a realidade. Neste vídeo, você vai entender por que ele afirmou, com o coração na mão, que não vai recuar, custe o que custar. Ele não é apenas o deputado federal mais votado do Brasil em 2022. Ele é a prova viva de que a política pode sim nascer do povo e falar com o povo. Nicolas Ferreira, jovem, cristão, conservador e, acima de tudo, fiel aos princípios que carrega. Ele não entrou na política para se calar. Ele entrou para ser o eco de quem nunca foi ouvido. Nas redes sociais, ele não fala o que querem ouvir, fala o que precisam ouvir. E o Brasil ouviu. Foram mais de 150 milhões de visualizações quando ele denunciou a tentativa de taxação do Pix, uma afronta ao bolso do cidadão comum, e mais de 20 milhões de acessos quando escancarou o rombo bilionário do INSS, um escândalo de mais de 90 bilhões de reais que a grande mídia tentou minimizar. Mas ele não se calou e agora, diante de um auditório lotado, Nicolas emociona até os mais céticos ao explicar o motivo que o faz seguir, mesmo sob ameaças, críticas e o peso de ser quem não abaixa a cabeça. Você vê assim esse rearranjo de forças nesse curto prazo eleitoral do ano que vem, mas também além do processo eleitoral. O ponto de partida é: nós estamos em uma democracia. Qualquer atitude que nós tomarmos contra essa falsa democracia será considerada antidemocrática. Então, quais instrumentos que nós temos para lutar contra um hiperativismo? Nenhum. Nem se Rui Barbosa ressuscitasse e fizesse uma sustentação oral hoje perante o STF, não iria adiantar nada. Ou seja, não existe mais hoje conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. Se você é amigo do rei, tudo bem. Se não, você se lascou. Prova disso: o Marcelo Marrada está preso, você não precisa concordar com ele, você não precisa ser bolsonarista, você não precisa gostar dele, você não precisa de nada. Mas se você é uma pessoa que tem primazia pela liberdade, é inaceitável que um país democrático tenha um deputado preso por qualquer opinião. Você nunca vai me ver pedir cassação de um deputado pela opinião dele. Caso contrário, metade daquele congresso já deveria estar cassado, né? Mas não pedimos dessa forma, porque eu quero ter a liberdade de você falar o que você quiser, de você ser o que quiser, inclusive de ser um idiota. Neste evento, onde muitos vão para fazer política, ele foi para fazer história. Com lágrimas nos olhos, Nicolas abriu o coração e revelou as cicatrizes que ninguém vê. Disse que sua luta é espiritual, moral e nacional, que não enfrenta apenas adversários políticos, mas uma estrutura podre que tenta destruir os valores da família, da fé e da liberdade. E ali, diante de todos, ele foi transparente. Disse que já pensou em desistir, que já se sentiu sozinho, mas que existe algo maior que o medo, o chamado. Se eu recuar, quem vai falar por aqueles que não têm voz? Disse ele com a voz embargada. E naquele momento, o silêncio foi total. Porque ali não falava apenas um político, falava um homem convicto, um soldado de princípios. Ele denunciou mais uma vez os conluios entre partidos, a perseguição ideológica, os ataques coordenados da velha imprensa e, principalmente, o projeto de poder que quer transformar o Brasil em um terreno de silêncio e obediência cega. Ter com a mão dos outros. Ele utiliza da Constituição para poder dizer que ele é democrático, mas pratica as ilegalidades, e, enfim, usurpa das suas competências, mas com a casca da democracia, com a casca da Constituição. Quando você olha, por exemplo, a Colômbia, ela aprovou o aborto, a Corte Constitucional da Colômbia, né, como se fosse o STF nosso, aprovou o aborto na canetada. Ou seja, não foi o presidente, foi as pessoas que são as guardiãs da Constituição. Aqui no nosso país, da mesma forma. Então, como você quebra uma mentira? É com a verdade. Só que pior do que a mentira é uma falsa verdade. Então eles
eles juram de pé que eles estão defendendo a democracia. Quando, por exemplo, eles estão condenando pessoas a 14 anos, porque, enfim, picharam uma estátua, e Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, está solto fazendo vídeo na sacada do prédio dele. Sextou, né? Hoje é dia de sextar. Terminando mais uma semana, trabalhei, relaxar, ler um bom livro, bom final de semana, boa sexta. Thank you, far too kind. No prédio dele, e vai ser candidato, não tenho dúvidas, e vai ser eleito. É o Brasil, gente. É o mesmo país onde você tem o STF soltando 15 traficantes e você tem, enfim, a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por uma reunião com o embaixador. Mais uma vez, você não precisa gostar dos personagens dessa história, você não precisa ter apreço, mas um ponto é, não estamos vivendo em uma normalidade democrática. Quem não atesta isso, para mim não tem caráter. Ou está se beneficiando disso de alguma forma, ou, de fato, é uma ignorância de um nível que ultrapassa a minha capacidade de compreender. Porque como é possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que o juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Sim. Por que o juiz, sabe, será que um dia a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo está gerando frutos? E daí, muitas das vezes chega uma criança, chega um adolescente, ou chega uma pessoa idosa, chega qualquer pessoa e fala assim, não desista, estou com você, eu oro por você. Eu falo, caramba, velho, então faz sentido, tocou o coração dessa pessoa, e talvez eu estou lá em Belém do Pará, talvez eu estou lá no interior de Minas, enfim, o que eu quero dizer com isso? De que nem tudo na política ou na vida diz respeito a ganhar. O sacrifício, e agora, prepare-se. O que você verá a seguir não é apenas um discurso, é o coração de um homem sendo rasgado diante de uma nação adormecida. É o ponto mais profundo de sua fala, onde as palavras falham e a emoção fala mais alto. Neste exato momento, Nicolas Ferreira não consegue conter as lágrimas, porque aqui não se trata de política, mas de um compromisso com a verdade, com o povo, com Deus. Você vai ver um homem que, diante de milhares, abaixa a cabeça. Não por vergonha, mas por peso. O peso de carregar nas costas a voz de milhões. O peso de lutar todos os dias contra um sistema que tenta esmagar quem ousa resistir. Essa é a parte que a mídia tenta esconder, porque aqui, Nicolas mostra o que nenhum discurso treinado pode fingir: a dor de quem ama esse país. De verdade. Ouça com atenção, porque neste instante você vai entender por que ele não vai recuar, custe o que custar. Se isso for necessário para poder algum dia o Brasil ele entender a verdade e ser um país diferente, que assim seja. Eu acho que você... Essa reação, Nicolas, é a reação das pessoas que acreditam na liberdade, né? Genuinamente. E esse congresso aqui, esse fórum, ele está há quase 40 anos prestigiando, desenvolvendo, debatendo e tentando disseminar a ideia das liberdades, as naturais e as constitucionais, as positivas. E o que você acabou de dizer é isso.
É um direito natural que nós temos o direito individual de se expressar, né? E se nós não pudermos ter isso por bem, nós vamos ter que lutar por isso de outras. Nicolas se emociona, mas não recua, porque sabe que essa batalha não é só dele, é de milhões de brasileiros que cansaram de ver a esperança sendo pisoteada. Ele segue em frente, com fé, com coragem e com a verdade. E se depender dele e de todos nós que acreditamos em um Brasil livre, ninguém vai nos calar, custe-o o que custar.